Tá ganhando dinheiro para ter imóvel de graça para ele. Um apartamento de 500 mil, você consegue construir um patrimônio de 2 milhões de reais. Exato. Sem tirar dinheiro do bolso. Performance com comodidade. Quais são as opções que vão melhor atender cada cliente de acordo com o seu perfil? Que tipo de imóvel eu devo investir? É sempre muito bom a gente poder trazer essa perspectiva, né, para todo mundo. Só precisa ter a vontade de querer ter o imóvel, de querer fazer um planejamento. O resto deixa que a gente descasca o abacaxi. É factível, é real, é planejamento. Oferecer algo para aquele perfil, para aquela necessidade. Vamos junto e vamos fazer patrimônio e vamos ter essa aposentadoria imobiliária aí. Olá, estamos começando hoje mais um episódio. Hoje temos aqui um convidado super especial, Fábio Naon, da Pineapples, uma empresa super especial que trata de imóveis de temporada, que é um assunto que a gente acha super importante e vamos conversar hoje aqui. Exatamente. No Cafezinho às Contas a gente fala de consórcio e todas as etapas do consórcio. Uma das etapas fundamentais para que a gente possa fazer, por exemplo, a alavancagem patrimonial é a aquisição de ativos. E o Fábio, ele é um especialista nisso, ele administra imóveis no Rio de Janeiro. Fábio, se apresenta um pouco. Muito obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Sou Fábio, sou sócio-diretor da Pineapples, uma empresa que está no mercado já há mais de 14 anos, sempre trouxemos inovação, tecnologia para o setor. Hoje em dia não é diferente, a gente é uma referência. E aí espero que eu possa agregar com bastante informação, que o podcast seja bastante produzido, que todo mundo fique satisfeito aí. Então vocês imaginem, o Fábio Naon administra imóveis no Rio de Janeiro. É uma tarefa que não é fácil, você lida com problemas. Você é um resolvedor de problemas, Fábio. Conta um pouco pra gente. A gestão por temporada basicamente é resolver problema. Óbvio que você tem tecnologia, você tem know-how por trás, mas tem realmente bastante problema. A ideia da Pineapples, inclusive, é esse, né? Um abacaxi. Então, deixa que a gente descasque esse abacaxi, entrega tudo docinho para você, poder ter teu tempo de aproveitar a tua vida, teu trabalho, e a gente faz toda essa parte de gestão. Mas realmente é bem complexo, bem complicado. Conta como é que é a logo da Pineapples, é um abacaxi? É um abacaxi sorrindo. Sorrindo, porque a Pineapples resolve tudo. Uhum. E o bom da Pineapples, na Pineapples, é porque é a materialização de tudo que a gente fala, né? Que é a materialização da gente realmente poder exponenciar, multiplicar o dinheiro, né? Usar o nosso capital, formar patrimônio e ter uma gestão qualificada ali para descascar os abacaxis possíveis que aconteçam. Tem conversado bastante sobre isso, né? Tem feito muito negócio assim. Então, o aluguel de temporada hoje com consórcio, acho que casa muito bem, a gente vai se aprofundar nisso aqui, mas acho que é um casamento perfeito para você conseguir ter teu imóvel, conseguir alavancar, fazer um ganho patrimonial para longo prazo, para ter uma renda passiva. Então, tudo isso aí, esse casamento do consórcio com o aluguel de temporada, é bem bacana, bem interessante. A ideia é essa, você pegar um crédito muito barato, que é o consórcio, previsível, parcelas baixas, e aí você, ao ser contemplado, você precisa remunerar a sua operação. E aí vem a etapa de escolher um imóvel correto, e a Pine, desde esse momento, da escolha do imóvel correto, de como decorar esse imóvel, de como apresentar ele nas redes sociais, toda essa sabedoria que vem da experiência, ela é testada no dia a dia, para fazer com que esse imóvel tenha uma rentabilidade muito superior a um imóvel alugado de forma tradicional, de forma de contratos de longa duração. Explica pra gente qual é o segredo disso. Aí começa a complexidade, porque a maioria das pessoas acha que o aluguel de temporada é você fazer a faxina e entregar a chave, né? Que isso aí, na verdade, qualquer operação faz. Então, na verdade, a gente tenta trazer uma rentabilidade acima de mercado, óbvio, usando ferramentas, Channel Manager, onde eu posso distribuir não só para o meu site, mas para 20 outros portais, Airbnb, Booking, Hotels.com, Decolar, enfim, a gente distribui para mais de 20 portais, o que me dá uma grande demanda de hóspedes, e isso aí me faz com que aumente minha ocupação e, consequentemente, a minha diária, então tem uma rentabilidade maior. A gente trabalha com precificação dinâmica por IA, sempre subindo, descendo o preço de acordo com o mercado para ter essa ocupação alta, e essa ferramenta também joga a nossa rentabilidade para cima, e toda a parte operacional. Então, faxina, lavanderia, fornecimento de enxoval, manutenção básica, preventiva, emergencial, toda a gestão, a parte de marketing, a gente faz entregando resultado acima do mercado. Então, a proposta da Pineapples é literalmente performance com comodidade, para que a pessoa, um investidor, alguém que quer usar o apartamento, tenha realmente tempo de ficar no teu business e a gente entregar rentabilidade no ativo que ela está
está investido, ou seja, seria um investimento para ela que ela tem lucratividade sem ter que ter tanto trabalho. Porque tem gente que quem não é ainda desse mercado e tem até o desejo, mas pensa assim, eu não tenho condição de... Imagina só eu ter que ficar resolvendo pepinos, quer dizer, abacaxis, né? Tem que ficar resolvendo abacaxis de hóspede, de qualquer, né, demanda que aconteça no meio da madrugada e vocês estão lá se precisar. Sim, atendimento 24/7, trilingue, ou seja, tem toda uma equipe para atender isso. Aí eu vou até fazer uma comparação com o consórcio, né? Porque as pessoas às vezes têm um preconceito, né? A temporada é a mesma coisa. Quem não conhece, vai né, dar Fábio? problema, o prédio vai proibir, o cara vai fazer festas. Então tem esse preconceito, né? E a gente está agora trabalhando com consórcio, né? A gente está com as cartas de consórcio lá de casa. A minha mulher teve uma experiência péssima com o consórcio que ela teve com um banco há 15 anos atrás, que um gerente de banco ligou, ofereceu um consórcio e ela ficou pagando, não arrematava e chegou uma hora que ela parou de pagar e teve um prejuízo financeiro. E aí, quando eu trouxe a ideia, vamos pegar o consórcio com essa ideia da estratégia e tudo mais, e que começa a arrematar cartas com um tempo mais rápido, com estratégia, falou, cara, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Ou seja, não é a questão do negócio que é ruim, é a questão da... Como ele é feito, né? A questão do know-how, de quem está fazendo, se tem um especialista por trás ou não. Então, a profissionalização do setor. Você pegar um consórcio é totalmente diferente de ter um consórcio com toda a assessoria que vocês dão. Então, na temporada é a mesma coisa. Com todo respeito aos bancos, a gente também trabalha com consórcios de bancos, mas quando vem lá de dentro, né, de um gerente, realmente o olhar é diferente, né? Não tem esse cuidado da contemplação, do dia a dia, enfim, de toda a estratégia, não existe isso, né? Então, acaba sendo é quase que um outro produto. É porque quando eu falei o banco também, eu já vi vários consórcios de banco bem vantajosos. Isso, a gente tem opções quando você tem alguém do banco vendo, está vendo aquele. E aí, no caso de vocês, a estratégia de vocês... Você não vende esse produto, você tem vários produtos, né? E aí você vai entender o perfil do cliente, como aconteceu com a gente, você entende o que você quer, e aí você vai oferecer algo para aquele perfil, para aquela necessidade. Tem urgência em pegar a carta, não tem, e aí você vê. Então você tem um leque de produtos para oferecer, não é esse produto. Agora, no caso do aluguel por temporada, aluguel de curta duração, as pessoas têm muitos medos, né? Então, o meu apartamento vai ser detonado, eu vou ser expulso do meu condomínio. Como é que você lida com esses medos dos proprietários? Tá, vamos lá. Estou no mercado aí há mais de 14 anos, já recebemos mais de 300 mil hóspedes até hoje, já até perdi a conta, e nunca tive nenhum problema assim grave, sério. Uma coisa que quebrou a televisão, furou um sofá, e isso aí faz parte do risco do negócio, mas você tem seguros para isso também, especializado no mercado. Mas isso já está incluído nos contratos? Então, está incluído, a gente, na verdade, te indica quais são esses seguros que cobrem específico danos no imóvel, porque não é só o seguro de incêndio, um seguro de RC ou um seguro de assistência 24 horas. Você tem também danos acarretados pelo hóspede, que não é qualquer seguro que contempla isso. Então, a gente indica alguns especializados e aí passa a ter essa cobertura. Mas é muito difícil. O que a gente vê, eu tenho N proprietários que ficaram traumatizados com aluguel fixo. O apartamento estava alugado fixo e quando a pessoa entregou, o apartamento estava totalmente detonado. Porque aí você fica com uma pessoa, no mínimo 30 meses naquele apartamento, você não sabe o que está fazendo. O aluguel de temporada, uma média de 4 dias e meio, 5 dias, saiu, você já está lá com toda a tua equipe de manutenção, governanta, limpeza, qualquer problema você ajusta. Então, o apartamento não vai se deteriorando. Pelo contrário, você tem muito mais oportunidade de manter sempre o apartamento. Verdade. Então, você não tem esse susto. Agora, depredar apartamento... Cara, quer dizer, eu já escutei histórias, mas em 300 mil hóspedes passou pela gente, nunca teve problema assim grave. Então, acho que a preocupação não é essa. O outro ponto, acho que também é assim, a localização, né? Fazer a escolha correta do imóvel que vai realmente te rentabilizar, né? Porque também tem isso, né? Mas não sei se rende tanto assim, o imóvel pode desvalorizar. Tem lugar que pode desvalorizar, mas tem os lugares também que já são sabidos, que tendem a, pelo contrário, só valorizar com o tempo, né? Com certeza. A gente faz todo esse estudo. Vocês têm, inclusive, essa tabela. Então, na verdade, tem um estudo genérico antes com alguns bairros que a gente recomenda. Um estudo de 500 mil aqui vai te dar mais ou menos tanto. 2 quartos ali vai te dar tanto. Se você for para Ipanema, para o centro da cidade, então já tem alguns locais que aceitam melhor a temporada, que já tem mais procura.
e um certo perfil de apartamento, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, quanto é que dá ali mais ou menos. Então, isso é um estudo muito genérico para ter como base. A partir dali, arrematou uma carta, está com dinheiro, vai pegar imóvel, começa a ver, procurar com o corretor, e aí quando acha, achei interessante esse imóvel aqui, aí já é um estudo um pouco mais específico, já vai pegar aquele endereço, vai ver naquele prédio o que tem por temporada, o que tem em volta, se a convenção daquele condomínio proíbe, se aceita, se não aceita, quanto é que dá aquele apartamento, a gente traz alguns estudos de, nesse prédio aqui tem esse apartamento, a gente mostra o link se esse cara anuncia no Airbnb da vida, e consegue ter por ferramentas de BI a rentabilidade desse apartamento. Então, mesmo que não seja nosso, eu consigo ter acesso a essa informação. E eu fazer o estudo, se você produzir esse apartamento mais ou menos assim, você vai ter uma rentabilidade de X, de Y, baseado em todos os imóveis que a gente administra já tem uma informação, e também imóveis de terceiro que a gente consegue mapear para saber. Legal. Então, você sabe isso qual o ROI, né? qual é o teu retorno, e se aquele apartamento se paga sozinho, se paga sozinho dá lucro, se não vai conseguir se pagar. Então, todo esse estudo é importantíssimo porque é um investimento. Exato. Sensacional. E, é claro, tem especificidade, é por isso que tem que ter a orientação de profissionais competentes, experientes, como o seu pessoal da Pine, né? Como você. Mas, beleza, assim, para a gente fazer um pouco de cafezinho e um pouquinho para as contas, em linhas gerais, entendendo que cada caso é um caso. Vamos lá, vamos fazer umas contas bem de simples, assim, para a gente dar uma ideia para quem está pensando ou cogitando em ingressar nesse mercado. Uma pessoa que tem uma carta contemplada de R$300 mil, tem alguma coisa para ela fazer no Rio de Janeiro ou não? Tem, vai ser um pouquinho mais difícil, porque 300 mil, você vai começar a cair um pouquinho mais para centro, tem que pesquisar bastante, você já não consegue ir para o lançamento, né? Então, você já tem que pegar alguém que, por algum motivo, financiou, não está conseguindo pagar a parcela e está vendendo pelos preços que estavam sendo praticados lá atrás. Eu sempre brinco que imóvel é tentativa e erro. Você vai ter que ver 100 imóveis, dar proposta em vários, vai tomar 100 não, e um que aceite, está tudo bem. Então, sempre tem uma oportunidade de uma compra boa. Então, eu acho que 300 mil dá, mas é importante lembrar, você tem que ter o imóvel e a preparação do imóvel para você ter o mínimo possível de conforto, para o imóvel estar instagramável, né? Porque o que vai vender esse imóvel numa venda, né, reservas online, a imagem dele, basicamente né? a foto, o título e preço. São as 3 coisas que você vê. O título não interfere tanto. E a localização, né? Também, sim, mas você tem uma foto com preço ali. Se a pessoa achar que o que ela está vendo ali tem um valor agregado, ela clica e vai pegar mais informação. Aí vai ver, é bem localizado, não é? Vai para o review. Mas se a cara não é legal, você nem clica. Isso aí. Então, 300 mil, muita dificuldade, até porque depois tem que investir na organização do apartamento. Qual valor assim, que você acha que seria adequado no Rio? Hoje? Eu acho que você tem um negócio, assim, cara, vai me dar dinheiro, vai valer a pena, você começa, aí, com reforma, com tudo, você começa com 500 mil. 500 mil reais, já incluindo o valor da reforma. Sim, você compra, sei lá, um apartamento por 400 mil. Porque se você comprar um a 500 ainda para reformar, a tua margem de ROI já também começa a ficar mais baixa. Então, pois já tem que pensar nisso, né? É fundamental. Não adianta também essa ser conta. Sensacional se de repente a rentabilidade não vai superar. Então a gente está falando mais ou menos de apartamento de 400 mil, um estúdio talvez. Sim. A gente está falando em que bairro? Copacabana, Leblon, Ipanema. Por incrível que pareça, Glória roda bastante. Barra da Tijuca tem rodado bastante, tem sido bastante rentável. O centro da cidade é bastante promissor. Eu acho que ainda tem muita oferta para pouca demanda, mas aí é uma opinião minha, tá? Eu acho que o polo turístico do Rio, em 5, 10 anos, vai estar no centro da cidade. Porto Maravilha, tudo, porque você tem prédios subindo focado nisso, que São Paulo você tem muito, no Rio de Janeiro você não tem espaço, você tem um retrofit subindo em Ipanema, Leblon, mais um outro prédio. E no centro você começa a subir com mais quantidade. E aí, com toda essa questão de proibição, de legislação, da convenção do condomínio poder proibir, então você tem alguns perfis, principalmente Leblon, Ipanema, prédios a partir de 3, 4 quartos, que realmente a temporada não é tão bem vista no prédio, eles tentam proibir. Então, tende aos investidores ir para um porto seguro, que é o centro, que você já tem a convenção de condomínio estabelecendo que é permitido e tudo mais. Então, a tendência é ir para lá. E os lançamentos, né? Também óbvio que falta muita coisa ainda de investimento no centro, né? Do Porto Maravilha. Segurança, iluminação,
comércio. Em termos de infraestrutura da cidade, da própria cidade, sim, né? A hora que investir nisso, ali vai deslanchar e vai ser um centro... Porque tem a Baía de Guanabara, né, gente? Mas vamos lá, São voltando para as vistas contas. maravilhosas. Esse apartamento que você está falando aí, que custa mais ou menos 400 mil, é um estúdio, né? Sim. Basicamente. Ele vai render num ano. Por que eu falo em um ano? Porque tem um mês de alta temporada, tem Sim. a baixa temporada. Então, mais ou menos média por ali. mês, ele vai render quanto? Então, na média anual. Aí tem vários números, né? Ser bruto, líquido, pagando as despesas, mas no geral a gente tem entregado, para facilitar o número. Faturamento? Né? Faturamento entregue cerca de 1,1, 1,2 de retorno sobre o investimento mensal. Tá? E aí, se você tirar os gastos aí com condomínio, IPTU, luz, talvez você vai cair para 0,9, 0,1. Aí depende muito dos custos do condomínio. Você tem um economizador de energia para não gastar tanta luz, que é fundamental na projeção do apartamento. Mas limpo, tirando custos e tudo mais, você vai ter 0,9, 0,1 mais ou menos sobre o teu investimento. Então, em cima de 400 mil reais, mais ou menos, esse é o cálculo, não é isso? Seria 500, porque você vai 500. 400 com mais 100 de reforma, você tem 500 total. Então, você teria aí 5, 5,5, alguns imóveis vão bater 6, mais ou menos de 5 a 6 mil reais por mês limpos. Sim. Para você, digamos, ter de rentabilidade por mês na média. Claro que tem meses que vão ser melhores, meses que não vão ser tão bons. Aí vem aquela pergunta, né? E se eu aplicar esse dinheiro? Mas aí você vai ter essa rentabilidade mais o seu próprio imóvel, mais a rentabilidade em cima do próprio imóvel, Você tem a valorização do imóvel, que hoje em dia é fato, né? E o que tem acontecido agora, eu vendi meu imóvel. A pedra fundamental da minha empresa, que foi o primeiro imóvel que eu comprei, que tudo surgiu dali, eu tive a coragem de vender, mas o que eu fiz? Eu usei esse imóvel, eu vendi ele e usei para pegar em cartas de consórcio. Ou seja, o valor de um imóvel, eu pego 2, eles passam a pagar e sobra. Porque eu uso na contemplação. E agora, a gente viu que deu certo e está trabalhando como? Chegam diversos clientes na Pineapples, inclusive estrangeiros, né? Pô, eu quero um apartamento para alugar por temporada, mas não quero fazer obra, quero pegar ele rodando, tal. A gente está pegando o nosso proprietário e falou, tem uma oportunidade de vender teu apartamento por um bom preço, acima do mercado. Mas não quero, mas se te der X, aí me interessa. Aí vende seu apartamento, porque ele está rodando, você já tem número, você já sabe quanto é que ele dá, então a pessoa que compra, mas está vendo mais caro. Não, a pessoa está comprando investimento que ela já sabe qual é o retorno, que é muito mais seguro também e já está administrado. Ela só tira a propriedade e continua. Mas continua com a gente, continua rodando, continua na rentabilidade. Aí o proprietário pega esse imóvel, vai para a carta de consórcio, o dinheiro que ele vendeu o imóvel, ele dá em lance, 50% de lance, 55% de lance, pega 2 cartas e passa a ter 2 apartamentos. Exatamente, é a multiplicação do dinheiro que o consórcio dá. E se esse apartamento for muito bem projetado, um único apartamento paga as 2 cartas. Isso. E ele tem já o outro rendendo que nem o dele rende. Aí você vai multiplicando. Se não der certo, ele não vai fazer. Mas dando certo, e essa é a proposta, todo ano ele faz uma operação dessa, cara, é a multiplicação. Multiplicação do dinheiro. Ou seja, uma estratégia que é possível montar e que ela não tem a barreira, que é um dos medos do consórcio, do tempo. Quando eu vou ser contemplado? É outra dinâmica, né? Isso aí é um outro jogo. A gente está falando... Você não depende de ser sorteado. Não, zero. Você tem o valor do imóvel que você consegue usar para dar lance, você tem toda uma estratégia ali por trás, vendo o grupo, né? Isso aí vocês sabem explicar melhor do que ninguém. E a gente tem várias oportunidades de lance super baixos no momento, né? E é isso, é a multiplicação do dinheiro. Sim. A gente tem falado... a tal da alavancagem patrimonial. A alavancagem é uma maravilha. E a palavra da moda agora, né? Alavancagem. E aí você vê, é possível você criar uma estratégia onde você acelera o tempo quando você tem um valor para dar de lance, mas quando você não tem um valor alto para dar de lance, não significa que você não tenha estratégias de um prazo um pouco maior para alavancar. É só outro jogo, né? É outro jogo. Então, se eu não tenho um valor alto para dar de lance e tem um ativo me rendendo 6 mil reais por mês, eu posso pensar em, por exemplo, comprar 2 milhões em consórcio bem distribuídos para você ser também contemplado de alguma forma e de um apartamento você faz de 500 mil, que você botou para rodar num aluguel por temporada com uma assessoria como a da Pine, uma assessoria
E assessoria nossa, né? Para contemplar, fazer essa multiplicação do dinheiro, porque é isso que a gente está focado. E aí, de um apartamento de 500 mil, você consegue construir um patrimônio de 2 milhões de reais. Exato. Sem tirar dinheiro do bolso. Então, isso para quem não consegue dar o lance para acelerar. Então, existem vários os caminhos. Então, qual é o nosso trabalho, Fábio? É identificar o perfil de cada um e entender no mercado quais são as opções que vão melhor atender cada cliente de acordo com o seu perfil. Imagino que, para quem vai comprar um imóvel de temporada, seja semelhante. São perfis diferentes, né? Sim. Quais são os perfis de pessoas que te procuram? Tem desde a pessoa que mora no exterior, né? Sim. A gente tem desde a tiazinha, da vovozinha, que tem aquele imóvel herdado, que custa convencer, vamos dar uma melhorada, porque do jeito que está não vai andar. Porque está cheio de memória. Hoje, antigamente, a gente botava de qualquer maneira. Hoje você tem que ter um padrão mínimo. Então, realmente tem que convencer. Você tem muita gente que é investidor, que mora fora, mas é um investidor que vem para o Brasil, que gosta de usar o imóvel. Então, não só internacional, né? Eu tenho muito cliente de Minas, muito cliente de São Paulo, alguns de Goiânia, Goiás, e muita gente brasileira morando nos Estados Unidos, Suécia, que tem imóvel aqui, o imóvel rende para eles, se paga e traz rentabilidade, quando vem para o Brasil a pessoa usa à vontade. Óbvio. Aí tira lá do... Não, é só bloquear o calendário para o proprietário, não paga as diárias, nada, só vai pagar a faxina quando sair. Ela vai entrar como se fosse um hóspede. Chega lá, o apartamento está tudo arrumadinho, toalha, tudo pronto. Mas ele paga... A taxa de faxina só, que é a limpeza. Aí sai, deixa o apartamento como está, que nem no hotel, vai lá a equipe e já apronta para outro. Aí a única coisa que essa pessoa precisa saber é... Quanto mais ela usar o apartamento, menos disponibilidade tem para vender, menor a rentabilidade. Isso. Então, ela só precisa entender isso para falar, pô, Fábio, você me entregou, falou que ia entregar X% e me entregou Y. Tá, mas você ocupou o apartamento metade do ano que você usou. Então, eu vendi metade do que eu te prometi, né? Família é muito grande, né? É péssimo. Isso é uma coisa legal quando você tem a administração. Porque quando o apartamento todo mundo pede para usar, né? E aí, quando você tem o administrador... E, cara, quem administra aqui é a Pineapple, você tem uma exclusividade. Eu só posso usar X dias por ano, já usei minha cota, mas eu vou falar com eles para te dar um desconto. Aí dá o desconto que o proprietário quer e vai lá tratar e a pessoa aluga, porque senão todos os amigos querem ficar no apartamento. Verdade. E tem, por outro lado, o perfil do profissional, que ele sustenta a sua família, mas o dinheiro da vida dele depende diretamente do trabalho dele. Naquele mês tem muita gente que é assim, são empreendedores, e que sabem que um dia vão precisar diminuir o ritmo do seu trabalho. E aí é uma boa saída, é a famosa aposentadoria imobiliária, né? Você tem clientes assim. Eu tenho clientes assim e eu sou assim. Você é assim. Eu fui empresário a vida toda. Teve épocas que eu recolhi INSS, teve épocas que não. Então... eu não conto com uma aposentadoria do governo, né? Então, o que eu estou fazendo é literalmente isso, é essa alavancagem patrimonial, esse ganho de bens imóveis, para daqui a 10 anos eu ter, no mínimo, 10 imóveis, com uma renda aí de 5, 6 mil cada um deles, ou seja, eu daqui a 10 anos tenho uma renda passiva, sem fazer nada, de 50 mil, 60 mil reais ano de imóveis que eu vim adquirido ao longo do tempo. Então, eu demorei para entender o consórcio, como é que a gente pode fazer isso, mas já tenho feito há um tempo, e é uma ótima oportunidade de você planejar uma aposentadoria, planejar uma renda pacífica. Com certeza. Tipo, em termos de estratégia, já conversei com gestores patrimoniais, investidores. Para mim, hoje, uma das melhores estratégias para você se aposentar com renda passiva... Com qualidade de vida. É imóvel alavancado. Então, Fábio, você falou que essa é a sua estratégia, é a nossa estratégia também. Só que eu gosto de sonhar também. Eu já vou pensando a localização desses imóveis. Vai ser um no Rio, um no Nordeste, um no Sul, para que eu possa ir rodando nos meus imóveis durante a minha aposentadoria imobiliária. É viável fazer isso também, né? É viável. A minha estratégia seria diferente. Eu iria onde eu tenho realmente uma rentabilidade. O Rio de Janeiro hoje é um dos locais que te traz mais rentabilidade. Você tem São Paulo, você tem Nordeste. Se você tiver oportunidades lá que te entreguem proporcionalmente, né, um resultado igual aqui, ok. Mas eu acho que o Rio te entrega mais ainda. A gente estava focando uma expansão nacional, a gente entrou com muita força em São Paulo e ano passado fez um planejamento estratégico, falou, vamos focar no Rio. Não que a gente não tenha em outros estados, mas a rentabilidade do Rio realmente... É a maior do Brasil? É maior. O Rio de Janeiro lidera o aluguel de... Eu tive num evento do Airbnb há uns 2 anos atrás e estava numa mesa diversos administradores. Tinha administrador do Rio, de São Paulo, do Nordeste.
E nessa época eu tinha 200 imóveis. E chegou um amigo nosso, né, que tem uma empresa bem grande no Nordeste, que na época tinha 900, hoje está com 1.500 imóveis. E falou assim, ó, aqui nessa mesa aqui, quem mais faturou no ano passado foi o Fábio com a Pineapple. Teve pessoa assim, como assim, cara? Tem 200 imóveis, outro tem 700, outro tem 900. Aí quando foi ver isso, o Nordeste é muito sazonal, mais verão, as diárias não são iguais ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, mais cara, barato, né? O Rio de Janeiro é alta temporada o ano inteiro. Né? Então, em termos de rentabilidade, é melhor você ter um imóvel aqui rendendo e você pagar um hotel, uma posada, um Airbnb que você melhor, quer ficar, né? onde você quer que pode seja. ser também. Né? Mas aí é uma estratégia minha, claro, não quer dizer que você não possa... Não, mas é bom a gente saber dos números também para tomar esse tipo de decisão. E o nome aqui é um cafezinho às contas, não é à toa, tem não que é fazer à toa. conta. Então vamos dar um zoom no Rio. Né? Como é que você está vendo, por exemplo, a grande expansão da Barra, ali na Barra Olímpica, com um monte de estúdio surgindo ali? Isso é bom para o mercado, é ruim para o mercado? A gente tem algumas unidades na Barra Olímpica. Meus sócios, na época das Olimpíadas, comprou um imóvel ali perto do Projac e entregou, porque não estava valendo a pena. Hoje o mercado virou. Tudo que a gente tem na Barra tem dado uma rentabilidade boa, tem tido uma ocupação boa. Era até um preconceito nosso há 5, 6 anos atrás. A gente não pegava imóveis na Barra até pegar. E surpreendeu. Então, a Barra Olímpica não era o mesmo perfil da Barra, hoje já passa a ser. E aí é mais ou menos o movimento que eu falei com vocês do centro. A Barra hoje, para mim, está com um movimento que o centro daqui a 5 anos vai passar a ter. Então, para quem está comprando, investindo, está comprando bem centro, só dando uma volta também vale a pena. Mas Barra Olímpica tem muita coisa ali acontecendo e está funcionando. Muito investimento para acontecer na área, sim, né? Sim. Se aquele parque ali, aquele médio, né, sair realmente também vai significar um impulso... Acredito que sim. Você tem média, você tem eventos ali no Rio Centro, você tem Rock in Rio. Eu não conhecia, minha esposa gravou agora, acabou de produzir um filme, usou os estúdios da Quanta. Que é ali do lado, no polo de cinema. Eu não conhecia. Quando você vê um polo cinematográfico, e você tem pessoas vindo da Bahia, de São Paulo, para ali e fica hospedado. Né? Eu, inclusive, forneci hospedagem para a equipe da minha esposa, porque ia ficar aqui um mês gravando, e o hotel ia ficar muito caro. Pegamos apartamentos ali na Salvador Allende, enfim, legal. E funcionou super bem. Então, hoje você já tem várias indústrias ali, pele natal, pessoas que vão fazer tratamento, fertilização in vitro, vai ter, enfim, você tem diversas oportunidades ali para hospedagem. Se você tem oportunidade de hospedagem, você tem ocupação e você tem uma rentabilidade alta. Então, a Barra tem funcionado bastante bem ali. Se eu tiver 1 milhão, o que você recomenda? 2 imóveis de 500 mil? Você me pegou agora. Eu vou ficar na dúvida se eu te recomendo 2 de 500 mil em Copacabana, ou se eu te recomendo um bom imóvel quarto-sala, muito bem decorado em Ipanema. E ainda te sobra alguma coisinha para tentar dar o lance em outra carta. Que aí você vai pegar um imóvel em Ipanema 700 e pouco, 800, com mais reforma. Mas Ipanema hoje tem uma rentabilidade bem alta. Se você com 1 milhão, acho que vale a pena. Você falou sobre outros estados, né, que rentabilizam menos, mas eu estava até conversando outro dia com um amigo que ele tem interesse em comprar em Minas Gerais, por exemplo. E daí ele estava falando assim, mas Mitzi, lá o imóvel também é mais barato. Então pode ser uma rentabilidade talvez parecida, mas um imóvel que vai me custar muito menos. Sim. E aí? Será que isso faz sentido também? Faz sentido. Assim, a gente... Eu outro dia estava brincando, eu ia fazer uma postagem assim, vou fazer ainda, prometo. Porque a pergunta é sempre assim, com imóvel de 500 mil, quanto é que eu ganho? Quando a pergunta deveria ser assim, eu quero rentabilizar X por mês. Que tipo de imóvel eu devo investir? Aí você vai... Quando você vai para leilão, por exemplo, você tem lá os teus cálculos do valor do imóvel, começando no leiloeiro, ITBI, blá, 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 e você sabe que no final você pode dar um lance até X. Passou disso, você está fora do jogo. A temporada deveria ser assim também. Quanto é que eu quero rentabilizar? Se eu quero rentabilizar tanto, quero ter um ROI de 1.1, 1.2, eu tenho que comprar um apartamento até X e gastar mais Y de reforma para ele estar pronto. Se der mais do que isso, eu vou para outro apartamento, vou buscar outra proposta. Porque como investimento, o grande negócio é você comprar bem. Excelente, excelente. E qual é o melhor ROI hoje em termos de perfil no Rio? A gente tem empreendimento aí que está dando 2,65 mês. Cara, olha! É exceção, mas funciona muito bem. São 24 unidades ali em Copacabana, que o investidor comprou uma cobertura, botou abaixo, fez 24 unidades, vista-mar, banheiro de hidromassagem na varanda. Realmente investiu, mas fez alavancado, paga financiamento, ele pegou por financiamento,
paga o financiamento, está sobrando muito. Tá 1,1 de financiamento, está dando 2,65, ou seja, ele está ganhando dinheiro para ter imóvel de graça para ele. Exato. Então, não tem mais essa. foi bem planejado, ele soube o que fez ali. E aí vocês participaram desde o início do desenho, já na escolha do local? Como esse já chegou para a gente semi-pronto. Ele realmente fez um estudo de mercado, teve consultoria de precificação. Ele é uma pessoa que tem construtor, então a obra foi ele que fez. Tá. Mas chegou no momento que a gente já foi dar a parte de tipo de cama, roupa de cama, como é que a gente vai fazer cooperação. O visual, né? Tem a parte de cobertura, vale a pena ter rooftop com piscina, ou vai terceiriza para evento, algumas coisas lá. E alguns serviços que tem que ter lá, a gente também ajudou bastante. Mas esse aí já veio meio que um projeto encaminhado já para a gente. Nesse exemplo, são vários estúdios. Ele transformou uma cobertura em vários estúdios? São 24 estúdios. São, se eu não me engano, agora são 12 laterais vista-mar e 12 internos. Uma baita cobertura. 1.200 metros quadrados. Caramba. O que eu ia te perguntar, você falou sobre imóveis de temporada de estúdio, 2 quartos, 3 quartos. Apartamentos grandes também se encaixam no modelo de temporada? Porque a gente, quando pensa em temporada, a gente associa muito ao estúdio, né? Quase com um quarto de hotel. Vale a pena também a gente pensar em imóveis maiores? Se encaixa. Eu acho que não é o perfil temporada, mas você tem demanda e por ter menos oferta desse tipo de apartamento, eles rentabilizam bem. A gente tem um caso de 4 imóveis que estavam em inventário, os 4 são na Vieira Soto, do mesmo dono, 2 coberturas e mais um frente-mar e outro fundos. E a gente, em 3 anos, conseguiu rentabilizar lá mais de 3 milhões e 600 em reserva, enquanto estavam brigando lá em inventário, ou seja... É uma possibilidade. Tem imóveis aqui na Francisco Otaviano de 300 metros quadrados, 4 quartos. Tem. Mas como temporada. Mas não é o perfil de temporada. Eu acho que esse tipo de imóvel por temporada realmente causa mais impacto no prédio. Né? Porque você imagina um imóvel de 4 quartos. Então, chega lá 8 pessoas, aí o voo chegou de madrugada, o pessoal chega lá com mala arrastando, aí já gera impacto. Aí sai um dia para tomar cerveja. Não estou falando de fazer festa, não, mas se tem 8 pessoas chegando meia-noite em casa, que já bebeu um pouquinho e resolve bater papo, cara, o vizinho já se incomoda. E aí, se é um prédio que só tem esse apartamento... É outro perfil, né? A tendência é incomodar. E eu não vou nem entrar no mérito de grupo só de homem querer levar visita, e aí começa a dar festa e tal. Porque já começa a te levar para um perfil que pode... Não é que vai dar, mas que te dá mais dor de cabeça. E um perfil bem diferente? Casa de veraneio, vocês pegam isso também? Pegamos. Casa de veraneio, eu acho que em termos de proprietário... Estava batendo esse papo até, inclusive, antes de começar o podcast aqui com a equipe, né? Porque casa de veraneio você não usa o tempo inteiro. Então, quanto mais tempo você tem a casa, mais você vai deixando de ir. Não quer dizer que você não vá, mas você não está lá todo final de semana, todo dia. E é uma casa que te dá custo. Então, quando você bota por temporada, você pode continuar usando a casa e o aluguel de temporada vai pagar os custos dela, vai te dar lucro, vai depender de o quanto você usa. Se você pegar uma casa de veraneio e passar lá janeiro, fevereiro lá e liberar o calendário, aí também não adianta. Mas se você tiver uma certa disponibilidade e alugar, você paga todos os custos da casa, manutenção, depreciação da casa, reforminha aqui e ali, isso ainda sobra. Mas então, é uma outra proposta, né? Não é a rentabilidade tão alta quanto... porque você tem a sazonalidade. Entendi. Então, você não tem, igual Rio de Janeiro, que você tem uma taxa de ocupação 75%, 80% de ocupação linear o ano todo. Lá você vai ter uma ocupação entre meados de novembro até março. Tá? Mas Búzios é o ano inteiro também, né? Dá para considerar o ano inteiro? Não, o ano inteiro não. Você tem um período lá que tem mais baixa, aí aluga só final de semana. Você tem uma época lá que venta bastante. Quando está chovendo, as pessoas não alugam. Então, Búzios não roda tanto assim o ano inteiro. Em termos de você gastar 500 mil em Búzios ou 500 mil no Rio. É aquela teoria de gasto, 500 mil aqui, e com a renda você vai lá e paga uma posada lá. Ou seja, para investir não vale a pena. Agora já tem, aí vale a pena colocar para temporada. Tudo depende do que você fala de investimento, né? Cara, o imóvel se paga parcela. Eu quero ter, porque quando eu me aposentar, eu vou para lá, eu já quero ficar pagando. Então, cada um tem sua estratégia, né? Mas investimento, cara, eu prefiro o Rio de Janeiro. Sempre. Eu sou fã do Rio de Janeiro. Isso eu vou falar. Entusiasta do Rio. É carioca mesmo. Carioca. Legal. Painel para carioca. É isso aí. Já morei em São Paulo, já morei em Recife, mas
carioca. Então, Fábio, eu acho que a ideia é essa. O imóvel, por temporada, pode assustar, mas não precisa ter medo, né? Não precisa saber consertar, não precisa ser lá um marido que constrói a capela, faz o fogão, trabalha com funilaria, o Rodrigo Wilber, né? Para poder ter um imóvel por temporada. É mais tranquilo. É bem mais tranquilo, não precisa, na verdade, ter nada disso. Só precisa ter a vontade de querer ter o imóvel, de querer fazer um planejamento. O resto, deixa que a gente descasca o abacaxi. Exato. E com uma estratégia de 15, 20 anos, conservadora, você consegue construir aí uma renda passiva que vai te dar qualidade de vida. Tranquilamente. Então, Mitz, eu acho que está posto... Não, a gente não está falando de nada que seja vender terreno na lua. Isso não é mágica, é planejamento. Né? Isso é fazer conta e ver que isso rentabiliza. E detalhe, para o proprietário, não precisa cuidar do imóvel. Tem gente especializada que vai cuidar, melhor do que você. Assim como, na hora de você escolher um consórcio, tem que falar com gente especializada que vai saber escolher melhor do que você, porque a gente trabalha com isso tudo. Esse é o nosso dia a dia, não é, Fábio? Exato. Sim, com certeza. Então, acho que a gente está se encaminhando para o final dessa conversa. Se você ficou com alguma dúvida que a gente não contemplou aqui, manda para a gente que a gente vai responder. A gente encaminha para o Fábio, a gente bota a resposta aqui. E muito obrigado por estar junto conosco em mais um Cafezinho à Conta. Mitz, quer fazer aí sua despedida? Não é isso, dizer que foi um prazer, adorei nossa conversa, né? É um assunto que a gente ama de paixão. Acho que é sempre muito bom a gente poder trazer essa perspectiva, né, para todo mundo, mostrar que é factível, é real, é planejamento, é possível, né? É possível a gente conseguir transformar a nossa vida hoje em dia. Quem é que hoje em dia dá para pensar em trabalhar por muitos anos, se aposentar? A vida mudou, né? Então, a gente se preparar para esse momento hoje, né? Para quem ainda está trabalhando, para quem ainda usa a sua força de trabalho, se preparar porque o tempo voa. Então, daqui a pouquinho vai estar na hora de você já começar a colher isso aí que você pode começar a plantar agora, né? Tem imóvel, tem a renda passiva, tem seu ativo ali trabalhando por você e ser muito feliz, né? Quanto antes você começar, melhor. Quanto antes começar, melhor. Esse é o segredo, começar primeiro. Fábio, muito obrigado mesmo pela sua presença. Última dica aí para o pessoal que está pensando em imóvel por temporada e pode se despedir para a gente. Bom, agradecer aqui o convite, espero que tenha sido proveitoso. Com relação à dica, acho que a primeira coisa é conversar com vocês, né? Para entender como pode seguir. Depois de conversar com vocês, a gente começa a bater esse papo de para onde vai e tudo mais, mas entender perfil, quanto tem para investir, não tem para investir, vamos só pagar as parcelas e vai ser contemplado X tempo, vamos acelerar isso. Então, essa estratégia inicial, acho que vale esse papo com vocês. Minha dica é procure alguém especializado em alavancagem, consórcio, e depois a gente está aqui também para ajudar nessa escolha e seguir o caminho. Né? Acho que seria um ecossistema aqui que se estabelece. É isso aí, pessoal. Mais um episódio de Um Cafezinho às Contas e tamo junto, manda mensagem. A gente está no Instagram, @motaconsórcios. Estamos também como mota.alavancagem. A gente acha a Paine como, Fábio? Painepos Brasil. Bota no Google, vai no Mota Instagram, que você acha também, não precisa Instagram, Instagram Painepos Brasil. Isso aí. E vamos junto e vamos fazer patrimônio e vamos ter essa aposentadoria imobiliária aí. Até breve. Até breve. Tchau.